Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se vocês têm acompanhado aí, vocês viram que o meu XPS, que era o meu amigão de guerra aí por uns 4 anos, deu problema, né? Até tem que mandar ele para o conserto, só que agora é fim de ano, então vai ficar somente para janeiro. E eu decidi então comprar um desktop, que era algo que eu já utilizava anteriormente. Depois eu troquei por esse notebook que eu falei para vocês, justamente até porque eu ia me mudar para Irlanda, fiquei lá algum tempo. E hoje eu voltei, continuei utilizando o notebook até a hora que ele disse que não queria mais. Então o meu desktop já está rodando, já estou gravando esse vídeo no meu desktop. E vou mostrar um pouquinho aqui do hardware para vocês e também falar um pouco sobre qual sistema eu decidi utilizar e por quê, tá? Então deixei até rodando aqui para vocês, tá? Então já até deixei aberto aqui para vocês no terminal. Bom, como vocês podem ver, eu estou utilizando o Pop! OS, tá? Eu decidi seguir no Pop! OS, eu tentei utilizar um outro sistema, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu postei que eu estava pensando em utilizar um sistema mais cru, né? Então pensei em utilizar o Debian, inclusive instalei o Debian com o Cinnamon, que é algo que eu tinha anteriormente, tinha uma interface muito agradável, eu queria muito utilizar, só que eu não queria passar tanto trabalho. Então, se funcionasse as coisas após a instalação, não tivesse muitos problemas, eu provavelmente teria me esforçado ali um pouco mais para fazer o troubleshooting e ajustar o sistema. Só que eu tinha bastante coisa para fazer, tá, galera? Então, assim, como eu instalei e já não funcionou de cara o Bluetooth e tinha que fazer a instalação dos drivers, eu optei por voltar para o Pop! OS, tá? O Pop! OS é o mesmo sistema que eu utilizava no meu notebook, tá? Ele tem um sistema, se eu não me engano, tem o 24.4 ou 24.0, não sei exatamente, que é o beta. Eu optei pelo LTS, né, que seria o sistema estável do Pop! OS. Versão de kernel, então aqui tem um pouco também do hardware, tá? Eu tenho aqui um i7, tá? 14700. Ele tem aí uns 20 cores, então dá para brincar aí valendo. De GPU nós temos aqui uma RTX 4070, tem 12 GB aí nessa placa de vídeo. E memória nós temos 32 GB, tá? Então tem algumas outras paradinhas aí, tem RGB, tem fonte parruda, tem water cooler. Eu realmente decidi investir uma grana, comprar alguma coisa aí de bastante valor, tá? A resolução não dei bola, tá? Eu realmente diminui a resolução para poder gravar o vídeo, ficar em 1080. Mas a resolução ela tá maior, tá, galera? Não fiquem tranquilos quanto a isso. Eu também tenho NDual Boot, tá? Então tenho um NVMe dedicado para o Windows lá para poder jogar no meu tempo livre. E tenho um NVMe dedicado para o Linux, que é esse aqui que vocês estão vendo agora, tá? Então basicamente esse aí é o hardware. Quem me acompanha sabe que eu também estava cogitando, né, comprar um MacBook, mas acabei optando pelo desktop, porque mesmo com esse hardware estratosférico aqui, ainda fica muito mais barato do que um MacBook, e teria que ser realmente um MacBook porrada para aguentar a quantidade de laboratórios que eu faço, a quantidade de vídeos, aulas e tudo que eu edito, e jogos e tudo mais. Então tinha que ser realmente uma máquina parruda aí, com no mínimo 32 GB de memória, uma boa placa de vídeo, um bom processador. Então esse aqui é o hardware, tá? E agora vamos falar um pouco sobre o porquê que eu decidi utilizar o Pop! OS. Então, como vocês, né, já ouviram, o Debian, após a instalação, ele requer alguns ajustes, né, para você acertar com o hardware e tudo mais. Então, eu não estava com muita paciência para fazer isso, sinceramente. Então, o primeiro motivo foi a placa de vídeo, tá? Instalar driver de placa de vídeo no Linux não é um processo tão legal assim. Então você tem que ir lá, baixar script e tal, executa. Você vai ter algum problema para executar o script, vai ter que instalar alguma coisa, alguma lib. Fazendo isso até a hora que você consegue ajustar 100%. E é muito importante você instalar o driver da NVIDIA no Linux, porque sem ele você não consegue utilizar algumas coisas, como é o caso aqui do DaVinci Resolve, tá? É o software que eu utilizo para edição de vídeos, edição das aulas e tudo mais. Ele utiliza a placa de vídeo para fazer renderização, ele tem uma integração muito massa, e sem ele não daria para fazer isso, tá? Então tem esse processo chato. O Pop! OS, galera, se vocês olharem aqui, ó Pop! OS Download, tá? Ele tem algumas ISOs disponíveis aqui, deixa eu clicar aqui.
E ele tem uma ISO específica para NVIDIA, tá? Então tem o LTS normal e tem o NVIDIA. Essa ISO aqui em específico, ela já vem com esses drivers embutidos. Então quando você instala, depois da instalação você já está com o sistema com o driver configurado, né? E isso para mim é fantástico. Então você vê aqui, ó, se você tem alguma placa de vídeo da NVIDIA, faça o download da ISO com os drivers proprietários já pré-instalados. Então o que isso causa, tá, galera? Se eu der um ls mod aqui, o driver open source é o NoVO, tá? Então você pode ver que eu não tenho nada aqui. Se eu filtrar por NVIDIA, você vai ver vários módulos, tá, da NVIDIA já em memória. Isso aqui já estava assim após a instalação do Pop! OS. Então isso para mim é uma grande vantagem do Pop! OS, que sai até na frente do Ubuntu e outros sistemas, porque ele já te entrega tudo pronto. Então se eu até abrir aqui, ó, NVIDIA, já vem com tudo configurado aqui, tem aqui as informações já da RTX 4070, 12 GB de memória, enfim, tem todas as informações aqui, já vem com tudo configurado. Então isso aqui popa algum tempo aí de dor de cabeça, tá? Não estou falando que não dá para fazer, eu utilizava o driver da NVIDIA com o Debian antigamente, eu só não estava realmente com preguiça de configurar. E o Pop! OS eu sei que já entrega isso para mim. Então, essa é a primeira grande vantagem do Pop! OS pelo qual eu decidi utilizar ele. Segunda vantagem de utilizar o Pop! OS, tá? Essa aqui é a placa-mãe que eu utilizo, tá? Então, é uma placa-mãe bem parruda e ela tem conexão Wi-Fi, tá? Tem conexão Wi-Fi e Bluetooth, como você pode ver aqui nesse cantinho direito, tá? Então, você tem que conectar ali, rosquear uma antena externa, que é essa antena aqui, tá? Como você pode ver. Então você vai colocar os dois ali na placa-mãe, vai rosquear e ele vai ficar aqui fora. Então ele está em cima do meu desktop. Isso aqui é a receita perfeita para você ter problema de Bluetooth no Linux, tá? Tanto que foi o que aconteceu no Debian. Então, certamente eu tinha que fazer alguma coisa, talvez atualizar pacote, talvez instalar algum driver lá pelo DPKG, apt, algum módulo mais atualizado que seja mais compatível com esse hardware. Só que, de novo, eu estava com preguiça de fazer isso, tá? Então, quando eu instalei o Pop! OS, tá? Isso aqui já veio funcionando por padrão, o Bluetooth, não precisei fazer nada. Eu estou utilizando aqui o Emacs Anywhere, tá? Ele não tem dongle, ele é totalmente Bluetooth e ele está funcionando aqui sem nenhum tipo de lag, tá? Ele está respondendo perfeitamente. Já conectei aqui o fone da Cuba, funcionando perfeitamente também. Então eu realmente não tive problemas com Bluetooth. Eu tive problemas com Bluetooth em outras máquinas, no XPS eu tive problema de Bluetooth também com outros sistemas e, por incrível que pareça, foi só instalar aqui e funcionou tudo sem problema. Isso para mim é uma grande vantagem, eu já utilizo Linux há bastante tempo, sempre tive problema com isso, sempre tem que instalar alguma coisinha a mais, principalmente nesses hardwares que são mais novos, tá? Então, galera, eu não estou falando que o Pop! OS é o melhor sistema operacional do mundo, não estou falando que outros sistemas você não consegue, provavelmente eu conseguiria utilizar, eu já usei Ubuntu, eu já usei Debian, como eu falei para vocês, só que o Pop! OS ele popa esse tempo me permite focar em algo que realmente importa e gerar valor. Beleza, galera? Então esses são os dois motivos principais aí pelo qual eu optei pela utilização do Pop! OS sobre outro sistema operacional. Espero que esse vídeo tenha clarificado, tenha ajudado você aí a, quem sabe, utilizar o Pop! OS também, tá bom? Um grande abraço e valeu!